E aí, tudo bem? Eu sou o Cauê, head aqui da FrontEdu, e hoje a gente está com um convidado especial para falar sobre um assunto mais do que atual, mais do que relevante. A nossa nova vida, a vida de muitas das pessoas que têm o privilégio de trabalhar em casa, mas que encontrou bons desafios na gestão de pessoas e também na execução das suas funções dentro dessa nova realidade, que a gente não sabe até quando vai ou se dura para sempre. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, segue com a gente. Muito bem. Como eu falei lá na introdução, a gente está vivendo, lógico, cada um de nós vive num contexto, não sei você que está assistindo, eu tenho aqui o privilégio de trabalhar pela natureza do meu trabalho e pela forma como a gente escolheu operar aqui a FrontEdu de casa. Então, à distância, a gente consegue gerar negócio e fazer bons conteúdos também, embora estamos aprendendo muita coisa nova. E tem gente que não está tendo esse privilégio, né, de trabalhar de casa. Porém, o assunto trabalho remoto, home office, chame como quiser, ficou em alta em todos os noticiários, todos os jornais, todos os blogs de internet. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a realidade do remoto, né? Muito se fala sobre os benefícios do remoto, como isso trouxe para a gente mais oportunidades de trabalho e de negócios, mas também tem um lado B. Então, a gente vai falar aqui com um convidado especial do lado A e do lado B do remoto. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Félix. Ele trabalha na Sul América, vai contar, tem uma baita experiência, bom tempo de carreira e de casa, e vai contar para a gente um pouco sobre essa experiência dele no trabalho remoto. Ricardo, obrigado de novo por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando esse rico conteúdo com a galera da FrontEdu. Se apresente aí. Fala, Cadu. Tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho aí desse tema super importante agora para a nossa nova realidade, que nem você falou que provavelmente isso vai perdurar aí daqui para frente, né? Acho que a gente não volta no passado que nós já tivemos aí que estar lá todos os dias na empresa, batendo crachá. Acredito eu que esse tema aí ele é muito importante mesmo para todos e é o tema que está quente em discussão. Contar um pouquinho sobre mim, né? Bom, eu trabalho na empresa Sul América Seguros, como você disse, já estou nessa empresa já há 20 anos. Entrei lá na Sul América quando eu tinha 20, 21 anos, vou entregar a idade, não tem problema. 21 anos, já passei por todas as escadas, entrei lá como assistente e sempre gostei, sempre fui movido a desafios, sempre fui movido à resolução de problemas. Tenho isso na veia desde cedo. Eu costumo dizer, ou eu sou muito preguiçoso, ou quero mudar o mundo, porque eu não gosto de coisas muito complexas, eu gosto de desmistificar muitas coisas. Às vezes você vem aí com um processo que dá para ser feito em 5 minutos, as pessoas estão fazendo em 30, e eu acho isso desperdício, eu acho isso totalmente desproporcional. Fora que é um prejuízo aí para os caixas das empresas. Hoje eu estou no cargo, né, de gerente, tenho uma equipe aí de 23 pessoas, moro com a minha esposa também é líder, ela é líder da Swift, ela é gerente, gerencia aí umas 8 lojas da Swift. A gente troca bastante informação sobre operações, que ela também tem operação na veia, desenvolvimento de pessoas, e isso tem nos ajudado dos dois lados bastante, porque essa troca de experiência aí é bacana. Porque operação, área operacional, eu costumo dizer para o meu time, se você faz operação aqui numa área de seguro, você faz numa padaria, você faz num supermercado, operação é operação, só muda mesmo o produto fim. E é isso, assim, eu acho que eu tenho bastante a contribuir com esse tema mesmo, e vamos em frente aí com as perguntas. Bora. Então, vamos fazer aqui as nossas famosas perguntas do Papo FrontEdu. E a primeira já foi essa, você se apresentou, contou um pouco sobre a sua experiência, já trouxe um pouco também da importância de olhar para esse tema na atualidade, sobretudo você, que é um gestor, trabalha com uma equipe com mais de 20 pessoas. Então, uma coisa era a gente liderar grupos, trabalhar em grupos, seja você líder ou não, olhando ali, né, as pessoas entregando, conseguindo se reunir,
conseguindo fazer um trabalho em conjunto ao vivo e presencialmente. Agora o negócio mudou um pouco de figura. Vou entender com você como para você isso mudou. Então, Ricardo, a pergunta para você é: há quanto tempo? Ela é dividida em duas etapas. Então, a primeira parte é: há quanto tempo você está trabalhando remotamente, desde que começamos aí a pandemia do novo coronavírus? E quais estão sendo os principais desafios para você de trabalhar em casa e por quê? Manda bala aí. Essa é uma excelente pergunta, Cauê, porque assim, eu era uma pessoa que ia todos os dias para o escritório, mesmo tendo a flexibilidade de poder ficar em casa uma vez ou outra, eu não ficava, porque eu não acreditava que o trabalho poderia ser desenvolvido remotamente da mesma forma que o presencial. Então, eu quebrei alguns tabus aí durante esse 1 ano e 1 mês. Eu estou desde março de 2020 remoto, 100% remoto, não coloco o pé na empresa mais. A empresa, inclusive, está fechada, a gente está com 100% do time remotamente. A gente só vai lá quando precisa levar algum equipamento para ajustar lá no quiosque, mas só nessas necessidades. E tem sido muito bom esse trabalho remoto para poder desmistificar para mim que o trabalho remoto não seria tão efetivo. Falando um pouquinho de mim aqui no remoto, o que eu consegui fazer? Eu consegui me organizar, fazer o planejamento. Eu sempre fui uma pessoa que fazia o planejamento de tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte, no retorno do trabalho. E desse planejamento, quando você chegava na empresa, eu conseguia cumprir aí pelo menos 50% daquilo do planejado, porque os outros 50% eram os eventos que apareciam aí fora de agenda, meio que emergenciais. E hoje, no remoto, eu consigo cumprir 90% disso, mesmo com o aumento das reuniões, porque, que nem você falou também, a gente conversou um pouquinho, no remoto, você, por não ter sala, ter que reservar sala, você consegue aí ter a agenda um pouco mais aberta. Então, as reuniões que aconteciam aí a cada 1 hora, hoje elas acontecem a cada 30 minutos, e quando você tinha 10 reuniões do dia, hoje você tem 15, 20, tem vezes. E às vezes você vai parar até tarde da noite. Mas o planejado, a gente consegue cumprir um percentual maior. Por que disso? Às vezes aquela conversa que você tem nos corredores, você já não tem no remoto. É claro que é importante você manter aí, pelo menos com os pares, com as pessoas que você trabalha atendendo os pedidos, sempre um cafezinho para poder aliar, não só ficar falando de trabalho. Mas isso diminui bastante o risco, faz com que você seja muito mais produtivo. Mesmo quando a gente estava lá, minha equipe fazia o remoto, mesmo eu não fazendo. E era legal que a gente usava isso como uma ferramenta para poder aumentar a produtividade. Quando a gente tinha aí um estoque um pouquinho maior, a gente falava para a pessoa assim: olha, você consegue fazer 20 aqui durante o dia. Na sua casa, se você ficar lá tipo uns 3 dias direto, você consegue aumentar essa produtividade para 25, 30? Não, consigo sim, porque aí eu foco nesse assunto. E a gente usava isso como uma ferramenta para poder melhorar a produtividade das pessoas. Hoje, a gente percebe que esse volume ele já não é tão legítimo. Por quê? Porque a gente está vivendo aí uma crise também, né? Essa questão de crise, ela mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais sensibilizadas. Vira e mexe, você recebe aí uma informação de que uma pessoa próxima aos nossos colaboradores está doente ou teve algum problema, e isso abala bastante o psicológico. Você vê essa questão também de ficar trancado dentro da casa, né, em home office, não por querer, mas por obrigação. Isso também mexe bastante. A gente está sendo muito compreensivo, a companhia como um toda, nessa questão. Outro ponto também importante dizer é que, pelo remoto, você não tem aquela presença física de estar ali, de olhar o rostinho da pessoa. Às vezes você está numa reunião com ela ou faz por voz só, não faz por vídeo, você não sabe se a pessoa está bem, se ela brigou com o marido, com o esposo, com os filhos, se os filhos estão deixando ela trabalhar. Às vezes a pessoa está esgotada. E o desafio do remoto, tanto para o líder quanto para a pessoa que está lá, para o colaborador que está lá do outro lado, é a conversa ativa. E a sinceridade, tem que ser franco um com o outro. O gestor tem que ter muito essa parte de compreensão e de tentar buscar essa resposta do colaborador. Como que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Estou vendo aqui que sua produtividade caiu. Teve
teve algum motivo para isso, e tentar entender. E às vezes não é nem a questão familiar, às vezes é uma questão de equipamento. A gente também, por estar no remoto, a gente está tendo muita queda aí de VPN, queda de rede, queda de energia. Algumas pessoas, elas moram em bairros que não tem aí tantas funções, tantas operadoras, né, atuando, como a gente tem assim mais próximo da região central, e isso complica um pouco. Assim, no mais, a questão do home office, eu acredito que vai ser uma tendência para o futuro. A gente, como líderes, a gente aposta que 100% estar na empresa indo todo dia não vai ter mais isso. A gente vai ter 1 ou 2 dias na semana, no máximo. Isso é uma aposta, não é nada garantido, mas é o que a gente entende, porque não tem mais o motivo para estar lá todos os dias. A gente consegue fazer muito bem aquilo que a gente faz lá de casa. E numa situação adversa essa que a gente está vivendo, a da pandemia, acredito eu que com muito mais vigor, com muito mais entusiasmo, porque aí volta a não ser aquela questão de obrigatoriedade, mas sim de benefício para o colaborador, benefício para a empresa, benefício para ambas as partes. Um ponto também, acho que é importante frisar, o tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento, quando você está indo para a empresa, vamos colocar aí um tempo médio aí de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Hoje eu consigo investir esse tempo em coisas para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento físico. Por exemplo, quando eu vim da pandemia para casa, eu consegui perder 23 quilos, trocando o tempo de transporte por um exercício físico. Comecei a frequentar academias, fazer alguns exercícios aqui na região. Claro que mudando minha dieta, 80% é questão da dieta, mas você consegue se concentrar mais. Você come uma comidinha fresquinha, você faz um exercício básico, e aí você tem um objetivo e você vai atrás disso e consegue resolver. Fora isso, a proximidade aí da família, né? De você estar num lugar com sua esposa, seus filhos, quem tem os pets também, os pets ajudam a aliviar um pouco essa tensão. Então, temos tudo para dar certo no trabalho remoto daqui para frente. Só depende de cada um de nós, de como a gente pensa, de como a gente age, de como a gente se reinventa. Não sei se eu consegui responder você, Cauê, mas se Totalmente, tiver mais alguma totalmente. coisa, você pergunta aí. Vou te fazer uma pergunta boa aqui também, caprichada, que você me contou bem do lado A, assim, né? E que eu concordo totalmente contigo. Acho que a gente aprendeu, tem oportunidades, vem aprendendo ainda, né? E ainda vai ter mais oportunidade para ressignificar um pouco do sentido do trabalho, né? Do sentido de ter um local físico para agrupar pessoas que fazem tarefas. É possível fazer hoje à distância? Mas você falou de vários aspectos que são fundamentais para a gente ficar de olho. Saúde mental, equipamento, que é tecnologia. Né? Para a gente estar aqui, tem que ter uma tecnologia que minimamente funcione, né? Todo mundo tem. Então, existe uma nova mobilização das grandes empresas para pensar a forma de trabalho e que traz benefícios para ambos os lados, mas também traz desafios, né? Então, vou pegar um ponto que você trouxe para te perguntar o lado B disso. Você falou que você conseguiu se organizar bem, e aí você pode trazer um próprio relato seu ou de alguma pessoa da sua equipe, né, que talvez se embananou ali no começo, porque tinha uma rotina que era mais programada, e aí se viu meio livre, assim, né? Bom, e agora? O que eu faço, né? Como que ou alguma pessoa que trabalha contigo, que desafio que apareceu logo de cara, assim, putz, eu estava todo dia no escritório, agora eu estou em casa, e aí? Eu trabalho, eu lavo louça enquanto eu faço reunião, eu faço tudo de uma vez para ficar à tarde com outra, para adiantar o do dia seguinte, como que foi? Você teve alguma experiência, alguém da sua equipe? Legal, importante essa pergunta também. No começo, de fato, como a gente não tinha assim todas os requisitos, né, para cumprir aí um home office na empresa, a gente precisou se reinventar em questões de ferramentas gerenciais, tanto gestor quanto equipe, porque, de fato, se você se vê, de repente, em casa, sai de uma rotina presencial, e aí você está lá, se você não tiver um planejamento, se você não souber o que você tem para fazer, se você não souber qual que é a sua meta do dia, você se perde. Qual que é o seu time de executar cada tarefa, você se perde. No mesmo caso, o mesmo exemplo que eu também tive que me organizar, o time também precisou. A gente teve muitas rodadas de conversas
A gente, como trabalha lá em alguns núcleos, essa distribuição de 23 pessoas estão em alguns núcleos, a gente se conversava de manhã, a gente tinha uma reunião matinal, a gente chama de daily, e aí a gente colocava todas as atividades que estavam lá naquele dia para serem feitas. É claro que a gente não iria conseguir executar todas, porque o volume normalmente é maior do que a capacidade, mas a gente elegia quais eram as atividades mais importantes ali para sair naquele dia. E a gente se conversava, se organizava, falava o que cada um ia fazer, e no final do dia a gente fazia um check para ver se de fato saiu. No dia seguinte, algumas coisas tinham dado muito certo, outras coisas poucas coisas tinham dado errado. A gente fazia uma conversa, um novo alinhamento para saber do que deu errado, o que a gente poderia melhorar naquele dia. A gente falhou em, por exemplo, acionar alguma cadeia de ajuda, faltou algum plano de comunicação mais efetivo, ou teve algum problema de equipamento, ou teve algum problema de saúde, que a pessoa não pôde ali executar aquele combinado, a gente entendia e aí replanejava e tocava para frente. Eu acho que essa parte de comunicação, essa parte de planejamento, ela é crucial para você ter uma boa estadia aí no home office. Cara, acho que esse é um dos principais desafios, e isso que você trouxe são alguns dos elementos do que a gente está mais nesse mundo da educação corporativa, né, dentro das empresas, chamado de algumas premissas de times ágeis, né? Então, você está ali, você tem rituais que ajudam as pessoas a se organizarem, a produzirem bem e não ficarem só ocupadas, né? Mas também produtivas e serem transparentes. Então, isso é o grande desafio, você como gestor sabe bem, né? De você chegar numa daily, e na verdade no final da daily, lá no final do dia, falar, galera, rolou, não rolou? É lógico que você vai construindo confiança com a equipe, mas quanto mais a gente se cobra, né, para realizar o programado, mais o negócio flui, né, mais o negócio vai. Isso para o remoto, eu acho que é uma das premissas assim, para a gente trabalhar bem como time. Se você é uma pessoa, sei lá, um produtor de conteúdo, alguém que está mais sozinho, aí é a sua rotina com você mesmo. Agora, no caso do Ricardo, por exemplo, né, 20 pessoas, e aí, como é que a gente garante que está alinhado? Se não dá para você ir lá tomar um cafezinho ou dar um toque ali. Então, esses rituais online são muito interessantes mesmo, muito legais de serem testados. E aí, Ricardo, para a gente ir para os finalmente desse bom papo aqui, você está trazendo boas reflexões pessoais aí de uma pessoa que tem experiência com isso, né? E que trabalhava 100% presencial. A pergunta para você é, imaginando um mundo que a gente aqui já imagina que vai ser o mundo mais real, assim, né? Então, cada vez mais a gente vai, depois dessa experiência, acredito eu, ter acesso ou ter incentivo ao trabalho remoto nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nas startups e algumas que já até nasceram 100% remotas, né? Mas, na sua opinião, o que as pessoas precisaram aprender se a gente ou quando a gente chegar nessa maioria do trabalho remoto e não a maioria do trabalho presencial para alguns núcleos de trabalho, para alguns núcleos profissionais? O que você acha quais são as habilidades ou reflexões que as pessoas precisarão fazer para se adaptarem bem e continuarem tendo sucesso no remoto? Olha, Cauê, eu acredito muito que as pessoas vão precisar se reinventar de fato. Para você lidar com uma estrutura remota, você tem que desenvolver algumas habilidades aí que talvez nem todos tenham, como, por exemplo, você tem que ser resiliente, você tem que ser muito engajado, você tem que ser comprometido, você tem que buscar algumas ferramentas de suporte, de apoio, você tem que ser comunicativo, você tem que estar ali. Às vezes você no remoto você não aparece tanto, então você tem que aparecer para a equipe, você tem que se comunicar com a equipe para eles sentirem que podem contar com você também, que você está ali de fato para apoiá-los no que for necessário como um time. E outra, desenvolvimento também de hard skills, aí, algumas planilhas, algumas ferramentas mais tecnológicas para você poder desenvolver as suas atividades. Você não pode parar no tempo, você tem que estar sempre ali se reinventando. Eu acho que isso é fundamental aí para essa nossa nova realidade a partir de agora. Complementando para os finalmente, mas o Ricardo trouxe um ponto bem legal e que está bem acessível a quase todo mundo, é só caçar, dar uma googada lá e conhecer. Então, essas ferramentas ajudam a gente a organizar o pensamento e a lógica de trabalho no remoto. No lugar de uma reunião presencial, a gente tem as salas virtuais, né? Quem pode fazer, enfim, as calls.
E existem algumas ferramentas, tem uma ferramenta chamada Miro, depois eu compartilho com vocês aí, galera que está vendo lá no Instagram, que ajuda a fazer ideações, né, brainstorm, você consegue fazer plano, é bem funcional, tem uma versão grátis dela que funciona super bem, chama miro.com. Tem o Asana, que é uma ferramenta do próprio Office, para quem usa, e é muito legal para organizar cronogramas, você consegue ver os times trabalhando simultaneamente, né, online, consegue controlar tarefa, marcar pessoa, muito legal também. Entre outras ferramentas, essas são as que eu mais uso por aqui e funcionam bem, ajudam a gente a se organizar fora do Excel conhecido lá, que está dentro da máquina de cada um. Então, são ferramentas online, em nuvem, e que ajudam a gente a trabalhar melhor em grupo, mesmo à distância. Ricardo, de novo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente aí sua experiência na pele, né, ralando aí dentro da Sua-América, que é uma das empresas que está no centro disso que a gente está vivendo, né, uma empresa, uma seguradora que tem um convênio super bacana, né, e que está desenvolvendo nesse meio tempo boas tecnologias para ajudar a população. Então, o ritmo não deve estar calmo, né, o ritmo deve estar quentíssimo. Então, brigadão aí de novo. Se tiver palavras finais aí para a galera, fique à vontade. Bom, Cauê, eu que agradeço a oportunidade novamente. Eu acho que essa troca de conhecimento ela é super importante para todos. E eu acredito muito nessa questão de disseminar o conhecimento, de você replicar o que você tem ali de experiência para poder fazer aí um futuro melhor, ainda mais nesse futuro que é meio que incerto para a gente. Eu acho que quanto mais a gente tiver de trocas, mais todos ganham como time. Obrigado mesmo. Grande abraço. Obrigadão, Ricardo. Galera, valeu pela audiência até aqui. A gente falou bastante sobre algumas características do mundo remoto, né? Espero que você esteja conseguindo se adaptar e também, na medida do possível, é complexo, mas é uma nova realidade. Então, vamos seguir, como o Ricardo falou ali bem, se ressignificando, se reaprendendo, né? A se adaptar nesse novo mundo. Valeu e até a próxima.